Boa tarde, pessoal. Começando aqui mais um 10 minutos de economia. Hoje vamos falar um pouquinho dos dados que saíram, né, os PMIs industriais, e também falar um pouco do rebaixamento da nota, né, pelo Fitch dos Estados Unidos. Roda a vinheta. Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre os dados que tivemos, vamos dar aquele giro de costume já aqui nos mercados. Mercados hoje bem vermelhos, né, por conta do rebaixamento do Fitch, da nota dos Estados Unidos, tirou de AAA e foi para AA+, e aí teve esse rebaixamento e aí ficou complicada a situação, né? Os mercados estão reagindo negativamente a esse fenômeno feito no dia de hoje. Foi ontem, né, de ontem para hoje no caso, e a gente vê os mercados aqui todo em forte queda, né? Só o Ibov que está operando aqui próxima estabilidade. Hoje temos a decisão de juros aqui no Brasil. Às 6h30 devemos ter a decisão do Copom. E aí vamos saber como é que vai ficar, né? Provavelmente vai ter rebaixamento dos juros ali e o mercado deve reagir positivamente no dia de amanhã. Mas vamos falar aqui das bolsas. Toronto, no Canadá, caindo 1,61%, o S&P caindo 1,37%, Ibov caindo 0,14%, o FTSE 100 caindo 1,36%, DAX também caiu 1,36%, África do Sul caiu um pouco mais forte, caiu 2,75%, Xangai na China caiu 0,89%, Nikkei no Japão também caiu forte, 2,30%, e a Austrália caiu 1,29%. Né? O índice de ganância e medo, eu ia falar provavelmente deve estar menos ganancioso, né? Já está no nível de ganancioso, a gente vem falando desse índice aqui todos os dias, estava aqui no nível de 80 na semana passada e hoje já está no nível de 67. Né? O mercado ficou um pouco mais temoroso ali por conta desse rebaixamento da nota dos Estados Unidos, e aí acaba um pouco a ganância, né? Começa a vir aquela parte do medo. Teve uma realização dos lucros no dia de hoje. Pegando aqui, o DXY está operando, aqui está no mensal, deixa eu botar semanal, não, diário, aqui. O DXY está subindo 0,67%, né? Chegando já aqui naquele patamar que a gente vem falando sempre do 103.400, que é um ponto que deve ter um ponto de defesa vendedora. Próximo ponto aqui é o 104.300, né? Essa região aqui que deve ter alguma defesa, né? Por enquanto aqui, caminho livre, depois que conseguiu superar essa região do 102 aqui, abriu o caminho e está caminho livre para esses dois patamares aqui. Vamos esperar chegar até lá para ver o que vai acontecer. O S&P forte queda, né, como a gente tinha falado, deixando um candle bem feinho aqui, bem estranho esse candle, caindo 1,52%, operando na mínima agora, né, acabando de fazer mínima. E a gente vê que também que vai engolfando aqui todo esse movimento, né. Ponto do S&P, 4.450 é um patamar que deve ter uma defesa compradora. Se perder, 4.395, perdendo aqui 4.330 é o próximo alvo dessa queda do S&P, né? Nada mais que uma correção de movimento, né? A gente teve uma alta bem considerada aqui, dos 4.000 até esses 4.600, né? Subiu 600 pontos aí, e aí agora está fazendo um movimento contrário, um movimento de correção. Petróleo caindo 2,60, também impactado, né? Petróleo também impacta a questão de redução de nota lá dos Estados Unidos, impacta diretamente as commodities, porque tem aquela questão do temor de não ter mais a demanda, né? De fato está tendo um problema nos Estados Unidos, vai reduzir demanda, né? Hoje a nossa maior economia, né? Estados Unidos e China, reduzindo lá o consumo, reduzindo demanda lá nos Estados Unidos, vai reduzir em todo o mundo, e aí as commodities também reagem negativamente, né? Provavelmente, minério também, mesma situação, né? Caiu 0,89%. E na madrugada aqui, que ele tem um pregão, pré-pregão, já caiu 1,44%. Né? Ou seja, amanhã deve cair também nessa faixa aí, 1,44%, 1%. Isso aqui é mais ou menos uma prévia, né? Tipo um leilão que eles fazem lá. Vindo aqui agora para a agenda econômica, a de ontem tivemos alguns dados importantes, né? Os PMIs industriais da Alemanha, ficou abaixo do dado anterior, ficou em 38,8, né? Nível bem baixo aí para o PMI. Zona do euro, 42,7, abaixo também do mês anterior. Reino Unido, 45,3, também abaixo do mês anterior. Ficando mais ou menos em linha ali com o esperado, mas cada vez mais reduzindo, caindo um pouco mais, né? A Alemanha reduziu aqui a taxa de desemprego de 5,7 para 5,6, um dado positivo. Produção industrial no Brasil, a base anual acumulado caiu de 1,9 para 0,3, né? Forte queda aí da produção industrial do Brasil. O PMI aqui do Brasil subiu de 47,8, de 46,6 para 47,8, vindo também
conseguindo aqui superar o dado esperado, né? O Brasil se mostrando positivo nessa questão, né? O Brasil que está meio que na contramão dos países dos Estados Unidos, do exterior, Estados Unidos, zona do euro, Alemanha, Reino Unido. O Brasil começou a baixar os juros aumentar os juros bem antes do que esses países, conseguiu controlar essa inflação e agora o Brasil já começa a retomar um consumo ali, né? Claro, a gente está com a inflação mais baixa, os produtos estão mais baratos na prateleira e aí gera um maior consumo, né? E o Brasil começa a ter esse resultado aqui nos indicadores. A gente vê o PMI industrial vindo acima, né? Ou seja, a indústria do Brasil está funcionando melhor. A gente começa a conseguir ver esses resultados aqui já nos indicadores. Isso é positivo e negativo, né? Na contrapartida, gera um pouco de pressão ali para o Copom, porque aumentando os dados industriais, dados da economia, vai gerar consumo, vai gerar inflação novamente e talvez baixar os juros vai ter que ser uma forma mais controlada, né? Claro, o Copom está sabendo disso, até porque até agora não baixou os juros. Hoje deve ser a primeira redução, acredito que deve reduzir 0,5 pontos percentuais. Deve ser a primeira redução aí depois desse ciclo de aumento. Foi só manutenção durante 1 ano e meio praticamente. E agora a gente deve começar a cair nossos juros, né? E aí vai gerar mais consumo, o dinheiro fica mais barato e a gente começa a ver o outro lado, né? Os índices inflacionários aumentarem. Mas a gente está em níveis muito baixos, né? Níveis até recordes aí dos nossos índices inflacionários. Não acredito que vai impactar tanto de começo agora. Lá nos Estados Unidos, o PMI industrial veio abaixo do esperado, porém acima do mês anterior, né? Os Estados Unidos também que está vivendo essa mesma situação, né? Não está conseguindo controlar seus índices inflacionários. O Jeremy Powell está nesse dilema, né? Inclusive na última reunião que teve o aumento dos juros em 0,25%, ele falou justamente isso, né, que vai estar ali monitorando os dados econômicos, monitorando toda a situação macroeconômica ali ao redor dos Estados Unidos para conseguir ver se tem condições de não aumentar mais os juros, né, e fazer uma manutenção, mas ele não descartou aumentos de juros. Aqui no Brasil tivemos um índice inflacionário, né, IPC-FIP, que é da cidade de São Paulo, a inflação da cidade de São Paulo, veio negativo, deflacionário em 0,14%, bem abaixo do esperado, né? Era aguardado 0,02%, mais um dado positivo aqui da inflação no Brasil, apresentando recuo. E esse cara aqui também foi um dos impactos lá, né? Das preocupações que teve lá nos Estados Unidos foi a variação de empregos privados, ADP, né? Que veio bem acima do esperado. Era aguardado 189 mil e veio 324. Né? Isso aqui é mais uma criação de empregos privados. E aí tem aquela questão que eu falo novamente. Gerando emprego, gera renda, gera consumo. E aí gera inflação. E é preocupante esse fator para os Estados Unidos. Estoque de petróleo veio bem abaixo do esperado, veio menos de 17 milhões de barris. Era aguardado 1,36 milhões negativo. Estranho, o petróleo está caindo, né? Muito por conta dessa redução da nota, dessa preocupação macroeconômica, né? Da toda a economia, se vai ter de fato demanda para consumir todo o petróleo produzido por todos os países que produzem hoje no mundo. E aqui no Brasil, o dado mais aguardado é exatamente este, né? Taxa de juros Selic. Aqui está precificado 0,25, aguardado 0,25, mas o mercado já precifica também 0,5, 0,25. Vamos ver o que é que vai sair hoje. Hoje vai ser uma reunião meio que bem difícil de prever assim o que é que vai sair. É uma sequência aí que a gente teve de taxa de juros alta. E aí não tem como a gente prever muito, né? A falar assim dos dados inflacionários, que a gente está bem abaixo, o nosso IPP está lá bem negativo no acumulado de 12 meses, eu acredito que possa vir um aperto, um afrouxamento maior, né? Mas vamos ver se vem 0,25% ou 0,5% no PMI. E aí, falando aqui um pouco agora da notícia que saiu, né, do rebaixamento da nota, temos aqui, foi aqui embaixo. Aqui, a Fitch reiterou os Estados Unidos sua classificação de primeira linha AAA, classificando um crescente déficit fiscal e uma erosão da governança, né? Ou seja, o Fitch rebaixou essa nota dos Estados Unidos, não tem aqui a nota que rebaixou, mas ele teve esse rebaixamento de nota, né, que é o que está preocupando os mercados hoje, né, do rebaixamento e esse dado de emprego que subiu acima do esperado. E aí as bolsas lá fora, ao redor do mundo, estão todas caindo por conta disso. Aqui tem algumas notícias até interessantes, né? Eu estava olhando antes de vir para cá. Quem tiver interesse, esse site aqui é muito bom, esse Bloomberg Linha. Tem várias notícias do mercado financeiro. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha. Tem várias notícias boas aqui, né? No dia de hoje, saíram algumas
coisas bem relevantes referente ao mercado financeiro. Vindo aqui agora para nossa bolsa. Até melhorou um pouco, a queda estava caindo mais. Temos no lado da alta, Cogna subindo 3,92, Cyrela subindo 2,93, JBS subindo 2,68, Copel subindo 1,90, né? Está até inibido aqui, esse negocinho amarelo aqui está inibido, provavelmente deve estar divulgando algum fato relevante. Pão de Açúcar com alta de 1,82%. Lado da queda temos Cielo caindo 8,94%, Loco Web caindo 5,26%, CSNA caindo 2,77%, Magalu caindo 2,62% e BTG Pactual caindo 2,49%. Dá uma olhadinha rapidinha só no gráfico aqui do Ibov. Ibov que pela segunda vez defendeu, terceira, né, já, se a gente contar com ontem, defendeu a terceira ou quarta vez, né? Quarta vez, defendendo aqui nessa região dos 120 mil, 119.800. Está se tornando um ponto relevante. Não vai ser um ponto fácil de ser perdido e vai se tornar uma região de suporte, né? Já se tornou, a gente vê que já foram alguns toques aqui e defendeu, né? Essa região aqui nada mais é do que um recuo, que a gente sempre fala aqui nas análises, dos rompimentos, né? Rompeu esse topo aqui, essa consolidação nesse candle, e aí ele recua para testar, né? Caso venha perder isso aqui, próximo alvo do Ibov será os 117.500. Mas não acredito que vai perder, até porque se reduzir os juros hoje, amanhã a bolsa deve ter um dia de alta. Dólar futuro finalmente conseguiu se recuperar, né? Ontem subiu 1,45%. Hoje já está fazendo um candle de dúvida nessa região aqui da média de 21 períodos. Continua indefinido, continua fraquíssimo o dólar, né? Hoje eu estava até fazendo o fechamento do capital de fluxo estrangeiro, da entrada de fluxo estrangeiro aqui no Brasil, e novamente a gente teve um mês positivo, né? Mês passado, 10,14 bilhões de dólares de reais entraram aqui no Brasil, e esse mês 6,7, se eu não me engano agora, bilhões de reais entrou também. Ou seja, a capital continua vindo para o Brasil. Isso é positivo e a gente vê aqui o impacto na moeda americana sempre em queda. Então, pessoal, era isso que eu tinha mostrado para vocês hoje. Bastante notícia, falei até um pouco rápido aqui, me embolei algumas vezes, porque eu queria trazer tudo que tinha de notícia aqui para vocês. Claro, tinha muito mais coisa para mostrar aqui, mas nosso tempo não permite. Aconselho vocês a entrar ali, quem tem interesse em saber um pouco mais da notícia do dia de hoje, ali naquele site do Bloomberg Linha, que tem muita coisa interessante que aconteceu ontem e hoje no mercado financeiro. Peço a vocês que sigam a gente nas redes sociais, no LinkedIn, Instagram, YouTube, é muito bom e ajuda o nosso trabalho aqui da Valorama Research. Vou ficando por aqui, até sexta, tchau, tchau.